Há uma chama dentro de você. Não pequena, não tímida, mas viva, intensa e, por vezes, incontrolável. Uma centelha que queima com ideias grandes, com sonhos ousados, com desejos que parecem pulsar mais forte que o próprio tempo. Mas essa chama foi sendo apagada em silêncio. Não com baldes de água, mas com olhares de censura, com conselhos de moderação, com o medo velado de ser demais. E assim, pouco a pouco, você aprendeu a conter sua luz, a dosar seu entusiasmo, a moldar sua voz ao tamanho do ambiente. Bruce Lipton nos lembra que as células são ouvintes fiéis do ambiente que as envolve. Quando você vive dentro de limites impostos pelo medo de se destacar, sua biologia responde. A epigenética revela que não é o DNA que comanda sua vida, mas os sinais que o ativam. E quando esses sinais dizem seja menos, se contenha, não cause incômodo, você não apenas esconde sua intensidade, você a adormece no nível celular. Seu corpo inteiro aprende a viver com menos do que poderia ser. Ele se adapta, mas não floresce. E há um custo oculto nisso. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Uma exaustão silenciosa por viver no tom errado. O coração bate, mas fora de ritmo. A mente cria, mas dentro de muros. E a vida, apesar de cheia, parece sempre pequena. Greg Braden fala do campo unificado, um espaço onde tudo vibra, onde tudo ressoa com as frequências que você ousa emitir. Mas quando você envia sinais abafados, o campo devolve a mesma baixa vibração. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você se permite ser. Talvez em algum momento você tenha sentido esse impulso, aquela faísca que acende o peito, um projeto, uma ideia, uma imagem do futuro. E junto com ela, o medo, o julgamento antecipado, a memória de quando tentaram podar sua euforia. Você se calou, de novo, e essa repetição criou o abismo, um espaço entre quem você é por dentro e quem você mostra ao mundo. Mas e se esse abismo não fosse o fim? E se fosse o portal? O início de um novo diálogo com sua intensidade? Um convite não para gritar, mas para se permitir brilhar com inteireza. Porque não é sobre exagero, é sobre verdade, sobre ser inteiro, sobre permitir que o seu eu mais intenso encontre espaço, corpo, voz, movimento. Não para provar algo, mas para, enfim, se sentir vivo. Talvez o mundo não precise que você se modere. Talvez ele precise, agora mais do que nunca, de quem você é. Quando não se segura, quando pulsa, quando vibra, quando se torna de fato real. Aos poucos você foi aprendendo que ser intenso demais pode afastar. Que mostrar tudo o que sente, tudo o que pensa, tudo o que deseja, pode soar exagerado, inconveniente, fora do tom. Então, para ser aceito, você se moderou, amansou a fala, desacelerou o gesto, redimensionou o sonho. E sem perceber, começou a viver pela metade. Uma versão editada de si mesmo, aceitável, palatável, mas desconectada da própria raiz. Esse medo de ser rejeitado por brilhar demais criou um bloqueio vibracional profundo. Segundo Bruce Lipton, ambientes emocionais inibidores alteram a forma como nossas células respondem ao mundo. O medo de não pertencer silencia os sinais de ousadia, suprime a produção de neuroquímicos que incentivam a ação corajosa. E nesse silenciamento, nasce uma zona de conforto que parece segura, mas é rala, instável, carente de verdade. Pense naquele palestrante que um dia tinha paixão no olhar, ideias que acendiam salas inteiras. Mas ao perceber que nem todos sabiam lidar com sua potência, começou a se conter. Ajustou sua linguagem, retirou as arestas, suavizou sua intensidade. E aos poucos, os convites cessaram. Não porque ele era demais, mas porque ele deixou de ser. Porque quando apagamos nossa centelha para agradar, perdemos a frequência que nos torna magnéticos. Onde, em sua vida, você também tem feito isso? Em qual área você se silencia para não incomodar? No trabalho,
quando engole uma opinião com medo de parecer agressivo? No amor, quando finge estar tudo bem para não ser considerado dramático? Na criatividade, quando esconde ideias por medo de parecer estranho? Perceba, cada um desses gestos minúsculos constrói a sombra do seu eu moderado. E essa sombra não protege, ela adormece. O convite é para observar, não com culpa, mas com consciência. Reconhecer as áreas em que você tem se diminuído não é fraqueza, é coragem. Porque só ao nomear a contenção é que podemos dar espaço à expansão. E quando você decide não mais caber onde não se encaixa, algo poderoso acontece. Sua frequência original começa a se restaurar, não pela força, mas pela verdade, pela decisão firme e silenciosa de não mais apagar a luz só porque alguns ainda preferem o escuro. Existe uma crença sutil, quase invisível, que muitos carregam sem perceber. A de que ser mais leve, mais comedido, mais discreto é mais seguro. Que se você reduzir sua intensidade, talvez machuque menos, talvez erre menos, talvez seja mais aceito. Mas essa crença, ainda que pareça protetora, corrói por dentro. Ela vai diluindo a força que te sustenta, vai reduzindo a nitidez da sua presença, vai apagando, pouco a pouco, a nitidez do seu próprio campo. Bruce Lipton nos mostra que as células não prosperam no meio termo. Elas se organizam melhor quando recebem sinais claros, definidos, intensos. Ambientes de ambiguidade, de contenção crônica, de hesitação, produzem ruído bioquímico. E esse ruído impede a regeneração, bloqueia a coragem, reduz a vitalidade. O corpo sente quando você está se diminuindo. Ele entende o comando vibracional e responde com retração. Você não se protege, você se apaga. Quantas vezes você se pegou dizendo melhor não exagerar? Quantas vezes segurou uma opinião, um gesto, uma ideia, apenas para não parecer demais? E ao fazer isso, algo se quebrou por dentro. Um pequeno rompimento entre o que você sente e o que você expressa. Um desencontro entre sua intensidade e sua entrega. E é nesse desencontro que o corpo adoece, que a mente se cansa, que a alma se encolhe. Tente recordar momentos em que você se sentiu diminuído, miniaturizado, situações em que sua luz foi ofuscada por você mesmo. Anote, reviva essas cenas, mas agora, olhe para elas com outro olhar. Veja a potência que ficou escondida. Sinta a força que tentou emergir, mas foi contida. E permita-se, ainda que só em pensamento, resgatar aquela energia, aquela emoção crua, intensa, indomada, porque ela ainda vive aí, esperando permissão para existir inteira. A segurança real não está em se encolher, está em se sustentar, em ser tão inteiro que não precisa mais se adaptar para caber, porque quem dilui o próprio pulso vibracional na tentativa de ser aceito, perde a própria vibração. E sem vibração, não há magnetismo, não há direção, não há manifestação, há apenas sobrevivência. E você não nasceu para sobreviver, você nasceu para pulsar, para vibrar, para expandir. Às vezes, o que mais nos desconcerta nos outros não é aquilo que nos falta, mas aquilo que reprimimos. Você já se incomodou com alguém que parece intenso demais, vibrante demais, ousado demais? Já sentiu desconforto diante de alguém que simplesmente é, sem se desculpar? Pode ser que, por trás desse incômodo, esteja um reflexo, um espelho involuntário que revela a parte de você que foi silenciada por tempo demais. Ver a intensidade alheia pode ser um lembrete doloroso da intensidade que você negou em si. É como olhar para fora e, sem querer, encontrar aquilo que o seu interior ainda não sabe como acolher. Gregg Braden nos fala sobre o campo unificado que conecta tudo e todos. Dentro desse campo, suas emoções não são apenas suas. Elas vibram, ressoam e se projetam. E quando você se depara com alguém que vive aquilo que você reprime, o campo responde com reverberações. E elas vêm em forma de desconforto, julgamento,
inveja, admiração. Tudo junto, tudo misturado. Pense naquela dupla de sócios criativos. Um, meticuloso, esforçado, sempre atento às normas. O outro, explosivo de ideias, com uma centelha que assusta. E por mais que o primeiro pareça mais estável, é o segundo que faz o projeto respirar, que carrega a vida crua do processo criativo. Mas é também esse segundo que incomoda, porque ele representa o que o outro gostaria de viver e não vive. E o que é reprimido em nós não desaparece. Ele encontra outras formas de aparecer. Nos outros, nos sonhos, nos medos. Há uma técnica simples, mas poderosa. Projete esse eu intenso que vive aí dentro, em um papel. Desenhe, escreva, descreva essa versão sua que pulsa com liberdade. Dê nome, cor, forma, voz. E depois, converse com ela. Como se estivesse diante de um mentor, de alguém que te conhece profundamente, de alguém que sempre esteve ali. Esse diálogo não é fantasia, é reconexão, é reencontro. É o início da reintegração entre o que você é e o que você deixou de ser por medo de incomodar. Porque o outro, na verdade, não é ameaça, é chave, é reflexo, é convite. Convite para que você também se autorize, também se amplie, também se revele. E quando você aceita esse convite, o espelho deixa de doer e passa a guiar. Há uma energia aí dentro, pulsando. Às vezes calma, às vezes turbulenta. Às vezes como um rio sereno, outras como um mar em revolta. Mas ela está aí, viva, intensa, esperando por espaço. E enquanto essa energia não encontra um canal para fluir, ela se transforma em tensão, em ansiedade, em desconexão. O corpo sente, a mente pesa, a alma se cala, porque o que não é expresso oprime, o que não é vivido adoece. Bruce Lipton explica que o corpo é um circuito, e circuitos precisam de movimento para gerar energia, para criar ressonância, para transmitir força. Quando você segura sua intensidade, o circuito enfraquece. Mas quando permite que ela se manifeste com consciência, os circuitos neuronais da autoconfiança se acendem. O campo vibracional se fortalece. A biologia responde com expansão. Comece com o som. Escolha uma música que toque onde as palavras não alcançam. Que ecoe o que você sente, mas não consegue dizer. Cante em voz alta. Não importa se sua voz é afinada ou não. O que importa é liberar a frequência contida. Por 2 minutos, permita que o som revele a sua força. Deixe que a vibração ressoe pelos músculos, pelos ossos, pelas células. Que a garganta libere o que o coração tenta gritar em silêncio. Depois, mova o corpo, sem roteiro, sem regra. Apenas sinta e siga. Deixe o corpo reagir ao som, ao momento, ao impulso interno. O movimento livre ativa áreas profundas do cérebro, desperta a memória de liberdade que estava adormecida. E com o corpo desperto, a alma começa a voltar, aos poucos, com firmeza, com verdade. Por fim, pegue um caderno e escreva. Escreva o que vier. Palavras soltas, frases completas, rabiscos de pensamento. Dê forma à sua voz interna, essa voz intensa que tantas vezes foi calada. Escreva sem filtro, sem julgamento. Deixe que ela se revele no papel como quem pisa, pela primeira vez, em solo sagrado. Esse registro não é um diário comum. É uma prova concreta de que você existe, inteiro, vibrante, real. Porque expressar não é apenas mostrar, é curar, é reconectar, é reintegrar partes suas que estavam em silêncio. E quando você permite que sua intensidade encontre espaço, você não só libera energia, você se encontra, você se ouve, você se torna. Durante muito tempo, foi ensinado que a intensidade afasta, que pessoas muito emotivas, muito apaixonadas, muito sonhadoras, são demais para o outro. Que é preciso suavizar, adaptar, reduzir,
como se houvesse um limite para o quanto se pode sentir, vibrar, querer. E assim, muitos começaram a esconder sua profundidade, com medo de parecer exagerados. Mas o que poucos percebem é que essa contenção não constrói relações saudáveis. Ela constrói prisões emocionais. O primeiro mito diz que quem vibra alto espanta as pessoas. Mas isso não é verdade. O que a intensidade faz é filtrar. Ela não repele. Ela revela. Ela mostra quem está disposto a vibrar junto e quem ainda não suporta tanta verdade. Bruce Lipton fala sobre ressonância celular. Células com frequências semelhantes se atraem, se fortalecem, se nutrem. O mesmo acontece entre seres humanos. Quando você vive sua intensidade com autenticidade, você se torna um campo vibracional claro. E esse campo atrai exatamente quem precisa estar ali. O segundo mito é ainda mais sutil. A ideia de que só quem ama muito vai aceitar seu excesso. Mas, na verdade, intensidade não é excesso. É essência. E a essência não precisa de permissão. Quando você vive alinhado com o que sente, com o que deseja, com o que acredita, você naturalmente emana um tipo de magnetismo que atrai almas compatíveis. Pessoas que não apenas suportam sua intensidade, mas a celebram. Que não apenas te acolhem, mas se sentem inspiradas pela sua coragem de ser inteiro. Greg Braden nos lembra que o campo unificado responde à autenticidade. Se você emite sinais confusos, atrairá relações frágeis. Mas se você vibra com verdade, o campo devolve na mesma frequência. E é aí que as conexões mais poderosas acontecem. Não por esforço, mas por sintonia. Observe seus vínculos. Quais deles te aceitam só quando você se reduz? Quais te estimulam a crescer, a brilhar, a se revelar? A intensidade não precisa ser defendida. Ela precisa ser reconhecida. E quando você para de pedir desculpas por sentir tanto, você começa a encontrar quem sente junto. Quem vibra junto. Quem vive junto. Ser intenso não é um defeito, é um dom. Um dom que, quando bem canalizado, se transforma na ponte entre você e as conexões mais profundas da sua vida. Não basta reconhecer a própria intensidade, é preciso vivê-la. Incorporá-la no gesto, na palavra, na escolha. Tornar esse farol que pulsa por dentro visível também por fora. Porque de nada adianta uma luz escondida sob camadas de medo. Ela precisa ser acesa, sustentada, oferecida ao mundo como direção. E isso exige coragem, mas também exige prática. Prática de se lembrar, a cada dia, que o seu brilho não ameaça. Ele guia. Bruce Lipton nos mostra que escolhas conscientes moldam o ambiente celular. Quando você abraça sua intensidade, seu corpo entende. Ele começa a produzir sinais de vitalidade, de expansão, de clareza. Genes antes adormecidos se ativam, e não é mágica. É biologia a serviço da verdade. Seu sistema todo responde quando você decide parar de fingir. Quando você se alinha com o que sente e com o que expressa, um novo solo genético começa a florescer. Joe Dispenza vai além. Ele fala da coerência entre cérebro e coração. Quando mente e emoção vibram na mesma frequência, o campo eletromagnético ao seu redor se amplifica. Você começa a emitir sinais de alinhamento, e esses sinais atraem eventos, pessoas, oportunidades. O mundo deixa de ser um campo de sobrevivência e se transforma em espelho da sua vibração mais autêntica. Todos os dias, ao acordar, reserve 3 minutos. 3 minutos para escanear o seu pulso interno. Como está seu brilho hoje? Ele quer gritar ou está se escondendo? Ele pulsa no peito ou ainda está escondido sob camadas de silêncio? Respire com ele. Ouça-o. Alimente-o. Porque esse farol interno é a sua bússola. Ele te aponta o norte. Mesmo quando o mundo parece escuro. Mesmo quando tudo ao redor tenta te convencer a se apagar. Seja como o vulcão, que guarda sua força em silêncio até que não possa mais conter.
que não se desculpa por existir, que não negocia sua existência com o medo alheio. A lava que você carrega dentro não queima o outro. Ela ilumina paisagens antes intocadas. E quando você deixa essa força fluir com consciência, você não destrói, você transforma. Hoje, escolha um gesto que traduza sua intensidade ao exterior. Uma fala sincera, um movimento ousado, um silêncio firme. Qualquer coisa que diga ao universo, eu estou aqui por inteiro. E então, observe. Observe como o mundo responde quando você para de se esconder. Observe como tudo ao redor começa, finalmente, a vibrar no mesmo tom que você. Tudo começa no instante em que você para de fugir da sua própria intensidade. Quando decide que não vai mais negociar sua verdade por aceitação, nem moldar sua luz para caber nas sombras dos outros. Nesse instante, algo se desloca dentro de você, como se as células, silenciosamente, entendessem o recado. Agora sim, agora é hora de viver o que se é. Dr. Bruce Lipton afirma que cada escolha consciente transforma o ambiente celular. Não é filosofia abstrata, é epigenética em movimento. A sua biologia escuta o que você sente e responde. Se você se reprime, ela adoece. Se você se aceita, ela floresce. O seu corpo é o seu jardim mais íntimo. Ele quer crescer, expandir, brilhar. Mas para isso, ele precisa da sua permissão. Precisa que você diga com ações, não só com palavras, eu me autorizo. Joe Dispenza nos convida a alinhar pensamento e emoção. Essa coerência eletromagnética é como um canto interno que harmoniza o caos. Quando você sente e pensa na mesma direção, o universo escuta. Ele se organiza. Ele te responde com sincronicidades, com encontros, com caminhos que antes pareciam impossíveis. Crie um ritual. Ao levantar, antes que o dia comece a te puxar para fora, volte-se para dentro. 3 minutos. Apenas 3. Respire. Sinta. Escute o seu pulso, o seu desejo, a sua verdade. Alimente esse farol. Ele não precisa gritar. Ele só precisa estar aceso, consistente, presente. Porque o mundo lá fora precisa de pessoas que não apenas existam, mas que brilhem com o que são. Você não é exagero. Você é farol. Você é vulcão. Você é campo vibracional em expansão. E quanto mais você aceita sua intensidade, mais você atrai tudo o que vibra na mesma frequência. O medo se dissolve. As máscaras caem. As conexões se aprofundam. E o seu mundo, finalmente, começa a refletir quem você realmente é. Hoje, agora, escolha viver um gesto que traduza essa intensidade. Um gesto simples, mas verdadeiro. Porque é nesse gesto que o universo se alinha. É nesse gesto que o milagre começa. E quando ele começa, ele não para mais.